Terça-feira é dia de aprender a comer com a nutricionista Mariana Chaves e hoje vamos falar de uma dieta vegan saudável. Olá, Mariana. Olá. Boa tarde. Está connosco também o Bruno Vieira Amaral e a ideia é o que fazer se optar seguir por uma dieta vegan. Olha, uma dieta vegan não tem que obrigatoriamente ser saudável e é importante explicar-se isso. Eu se calhar começava por explicar a diferença aqui de vegan e de vegetariano, porque... Isso é uma dúvida para quem não está por dentro do assunto, surge frequentemente. Exatamente. Uma dieta vegan normalmente até é mais do que uma escolha dietética, é uma opção de vida na medida em que, em termos alimentares, não pode constar nada que seja de origem animal ou que venha da produção animal. O que é que isto quer dizer? Não consta leite, que é produzido pela vaca, ovelha, etc. Não consta também o mel, por ser produzido pelas abelhas. E, portanto, é uma alimentação de base vegetariana pura, ou melhor, de base vegetal pura. Vegetal, os vegetarianos às vezes têm aqui mais versões, porque temos o ovo-lacto-vegetariano, o lacto-vegetariano, peixe vegetariano, há assim vários subtítulos. E pelo facto de não se consumir proteína animal, não passa a ser mais saudável? Olha, hoje em dia eu acho que as pessoas procuram muito os extremismos na alimentação, ou seja, diabolizar um bocadinho quando se fala em carne, de que será sempre menos saudável do que consumir carne, mas a verdade é que é importante explicar que a proteína animal traz vários benefícios. Um dos benefícios claros é a manutenção do nosso consumo proteico mais certo, porque esse é um calcanhar daqueles típico da alimentação vegana, e as pessoas não terem noção da quantidade de proteína que estão a comer e acabam por consumir pouca quantidade. A proteína é essencial para manter o nosso músculo, por exemplo, mas isto tem impacto até na nossa esperança de vida. Nós sabemos que os idosos, por exemplo, reduz bastante a esperança de vida deles e a qualidade de vida quando começam a ter menos músculo, que é um estadio normal da evolução do nosso corpo, mas que consegue ser contrabalançado se nós tivermos um bom consumo de proteína a vida toda. Outro ponto também aqui da carne, porque é verdade que existem estudos na alimentação vegetariana que mostram que conseguem, como a alimentação vegetariana versus ocidental, reduzir o risco cardiovascular e alguns tipos de cancro. Mas uma das coisas que nós também temos que falar aqui é que a carne também nos traz, por exemplo, um mineral importante que é o ferro. E nem toda a gente pode ser vegetariano. Há pessoas que biologicamente têm menos capacidade de absorver um ferro não M, ou seja, um ferro que vem de alimentos vegetais. Vê-se em casos clínicos, na prática clínica, por exemplo, pessoas que quando têm necessidade de suplementar ferro, mesmo tendo um bom aporte de ferro vegetariano, porque não tem uma boa absorção, e quando se experimenta aumentar o consumo, ou introduzir, na verdade, ovos e peixe, de repente os valores de ferritina nas análises normalizam. Não há uma alternativa que não seja carne para que não seja carne nem peixe. Pois, a questão é esta, que é assim, nós temos dois tipos de ferro, que nós chamamos o ferro M, que é o que vem da carne, ovos, peixe, que é facilmente absorvido. O não M vem de produtos vegetais, como as leguminosas, como folhas verdes. A verdade é que o nosso intestino, se o nosso intestino estiver super saudável, à partida, a capacidade de absorção consegue-se contrabalançar aumentando a quantidade desses alimentos que têm ferro, juntando a vitamina C, que algumas pessoas não sabem, e evitando, por exemplo, cálcio. Ou seja, o molho de iogurte não pode ter cálcio, ou seja, tem que ser um laticínio. E já lá vou a essa parte. Mas a verdade é que contrabalançar, nós só sabemos se depois medirmos nas análises e virmos, ok, a ferritina está boa, se o aporte está bom e a ferritina está má, quer dizer que essa pessoa não lhe é suficiente ter uma alimentação dita saudável vegetariana, tem que ajustar. E suplementos não contam, não entram aqui na conta? Os suplementos entram, só que a verdade é que nós sabemos que o suplemento de ferro constante na vida é tóxico, porque é um metal que acaba por sobrecarregar muito o fígado. Portanto, essa não pode ser a solução para o resto da vida. E eu também quero dizer que com esta coisa que é um debate mesmo, se tirarmos a carne somos mais saudáveis,
é importante as pessoas perceberem, por exemplo, a alimentação mediterrânica, que tem alguma carne, tem muito mais peixe, não é? E gorduras saudáveis dos frutos secos, do azeite, mas também é considerado um plano alimentar, um plano dietético que reduz o risco de doenças cardiovasculares e reduz o risco de alguns cancros. Portanto, não há uma dieta que podemos considerar que é ótima para todos e que nos vai salvar de todas as doenças. Então vamos falar dos pilares da dieta vegan, mas da saudável. Da saudável, porque também é importante eu dizer, que há pouco não referi, mas quando nós tiramos tudo o que é animal, por exemplo, dito, nós mantemos o que é as farinhas refinadas, mantemos tudo o que é as gorduras que não são a manteiga, não é? E na verdade a margarina faz pior do que a manteiga e portanto nós conseguimos ter muitos alimentos processados que são vegan e por isso não são saudáveis. Mas então, olha, frutas e vegetais, sem dúvida. Os 5 porções de frutas e vegetais têm que acontecer em qualquer alimentação e nesta também, mas eu diria, há uma expressão que se usa muito nos rodízios, Bruno, que é o all you can eat. É verdade, eu sou adepto. Mas nos vegetarianos tem que ser, ou nos veganos tem que ser em vegetais, é all you can eat mesmo, dando preferência a vegetais escuros, verdes escuros, porque são fonte de ferro e de cálcio. São exatamente esses 2 minerais que nós precisamos ter mais atenção quando temos uma alimentação vegan. E isso esses brócolos, espinafres? Isso, exatamente, tudo isso. Quanto mais verde, melhor. Portanto, será sempre melhor os espinafres, o agrião, a rúcula, a alface, por exemplo. Depois, a base das refeições principais tem que ser fontes de hidratos de carbono, como amido, e eu já explico os exemplos, mas que devem ter fibra. Ou seja, estamos a falar do arroz integral, dos grãos integrais, porque seja massa integral ou pão integral, que é aquilo que nós vemos na nossa vida comum, mas os veganos muitas vezes também fazem grão de cevada cozido, grão de aveia cozido, quinoa. E na casca destes cereais é que estão as vitaminas do complexo B. Nem todas, mas muitas. E isso é essencial para realmente esta questão da alimentação ser saudável. Também na alimentação dita convencional, mas aqui, para sermos saudáveis numa alimentação vegan, é mesmo importante esta questão da fonte de amido ter fibra e também, claro, que entram aqui as batatas e a batata doce. Agora, há aqui claramente 2 coisas que têm que ser faladas. Uma delas é fontes de proteína nesta alimentação, é o mais importante e normalmente aqui é o mais descurado. Porquê? Porque eu não tenho uma massa ou um risoto, não tem proteína. Eu vou ter proteína aonde? No feijão, no grão, nas ervilhas, nas favas, nas lentilhas, nos termossos, que também é uma leguminosa. Portanto, isso tem que estar diariamente na alimentação. Se não estiver, quais são as alternativas? Alternativas serão tofu, que é a nossa fonte proteica de soja mais saudável, porque é fermentada. O edamame, não sei se vocês conhecem. Eu não Olha, é muito bom, vale a pena. É uma coisa que há no japonês, por exemplo, que são umas vagens verdes como se fosse um grão lá dentro. Então se calhar já comi e não sabia o que é que era. Mas olha que vende-se congelado, portanto exatamente. É fácil, faz congelado, cose, mete um bocadinho de sal. As coisas e é que tu ótimo sabes, de comer. Judite. Pronto, isso é uma ótima fonte proteica. Isso basta para acompanhar uma entrada disso e a seguir um risoto, já está uma refeição com proteína completa. Também há outra fonte de proteína vegetal, eu vou dizer assim, mais industrial, que tenho que dizer, não é? Quando estou a falar destas proteínas, aí é que eu acho que se calhar já nem toda a gente conhece, que é a micoproteína, ou seja, é feita a partir de um fungo. A marca que registou este achado é a Corn, mas na verdade é uma fermentação de um fungo e é uma coisa altamente industrializada. Portanto, temos aqui várias hipóteses de proteínas. Sem ser isto, também temos alternativas lácteas, portanto alternativas ao leite e ao iogurte, que também nos dão proteína. Isto se for leite de soja ou bebida de soja, que isto é mais correto em termos científicos, ou a alternativa ao iogurte de soja. Agora, aqui eu quero explicar uma coisa muito importante, que é, no mercado, nós vemos estas alternativas lácteas como iogurte vegan. O iogurte vegan pode ser de soja, de coco ou de amêndoa. E isto nutricionalmente não tem nada a ver umas coisas com as outras. Porquê? O de soja tem proteína e cálcio. O de coco tem gordura, mas não tem proteína e não tem cálcio. Portanto, em termos nutricionais não é uma alternativa. Eu entendo que em termos gastronómicos, a sensação de comer um iogurte será igual, mas não vai buscar aqueles micronutrientes que nós precisamos.
Isto é importante nós percebermos porque nós deveríamos consumir pelo menos 3 vezes ao dia fontes de cálcio. Vamos conseguir se formos buscar as folhas verdes, se formos buscar se calhar um laticínio destes, ou até um queijo, existem queijos, não é? De soja, feitos de coco novamente. E depois também temos outra alternativa boa que é o tahini e as sementes de soja. Desculpem, sementes de sésamo. Mas é importante, especialmente nas pessoas que optam por uma alimentação vegan para a família toda, terem atenção a este aporte de cálcio ser mesmo certinho. Depois, dentro de uma alimentação vegan saudável, tem que existir também gorduras boas. Aí vêm dos frutos secos, do abacate, do azeite e não vêm da margarina. É importante explicar isto. Porque isso é muito importante. Claro que os líquidos é igual a uma alimentação dita normal. E também posso deixar aqui uma dica quando falava há pouco da absorção de ferro, não é? Por exemplo, que vem das leguminosas, que vem dos vegetais de folha verde. Se nós juntarmos a alguns alimentos fontes de vitamina C, nós conseguimos melhorar essa absorção de ferro que falávamos há pouco, que é um tema. Acaba por ajudar a compensar. Não é? Exatamente. E para os veganos que evitam estritamente todos os produtos de origem animal, é mesmo necessária a suplementação? É fundamental. Há pouco já estamos a falar, dar aqui umas ideias sobre suplementação, que alguma não é possível fazê-la a longo prazo. Mas é necessário para que alguém que faça esta opção ter esta suplementação. Sim, é necessária a suplementação de vitamina B12, que é uma vitamina que é exclusiva de origem animal. Nós já temos no mercado também alguns alimentos enriquecidos em vitamina B12, que se formos, cá está, bastante certos a consumi-los diariamente, podemos optar em não suplementar. Mas isso tem que ser, uma das duas soluções tem que acontecer. Portanto, ou a vitamina B12 é diária, ou então a levedura nutricional enriquecida em vitamina B12, e isto é uma coisa ótima, Bruno, porque para quem é vegan por ideologia, esta levedura nutricional sabe a queijo. Então são uns flocos que se podem adicionar a molhos, a sopas, em cima do pão, e sabe a queijo e tem vitamina B12. Ok. Para quem nos ouve na aplicação do Spotify, e só funciona nesta plataforma, tens uma pergunta para os nossos ouvintes responderem. Qual é a pergunta, Mariana? Qual destes alimentos não faz parte de uma alimentação vegan? Iogurte de soja, mel, edamame ou nenhuma das anteriores? Eu sei responder também. Eu também sei. Estiveste atento. Estive atenta. E se os nossos ouvintes também estiveram atentos, também podem responder a esta pergunta. Para a semana há mais um Aprender a Comer. Até lá.